Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Eu acabei não conseguindo fazer vídeo ontem, após o jogo, por algumas questões aí de compromissos pessoais. Segunda-feira começando, já desejo para você aí uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana. Quero também desejar a todos os pais aí, espero que tenham tido um ótimo Dia dos Pais, que todo mundo tenha passado ali com a sua família o domingão. Fica aí os nossos sinceros desejos para todo mundo que nos acompanha. Bem, vamos lá então, pessoal. Vamos, antes de entrar no assunto aí, para falar sobre o... mais especificamente sobre os jogos, sobre as coisas que aconteceram de bastidores e tudo mais, quero chamar a atenção aqui para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Vai ficando cada vez mais embolado ali a ponta. E com os resultados que aconteceram no final de semana, esses resultados não tiraram o Botafogo da liderança, porém aproximaram rivais da liderança do Botafogo. O Botafogo já está começando ali, ó, tremer na base, a ter alguns resultados negativos, a um desempenho que já não vem mais convencendo tanto o seu torcedor, vem tomando alguns tropeços, e isso pode acirrar essa corrida aí pela ponta, porque afinal, todo grande clube que está na ponta tem tido seus tropeços. E isso faz com que os clubes que estão abaixo comecem a ganhar um pouco de fôlego e alcançar esses clubes. Então olha só, primeiro lugar, Botafogo com 43 pontos e 22 jogos. Importante também a gente ver o número de jogos, tá? Fortaleza, segundo lugar, 42 pontos e 21 jogos. Terceiro lugar, vem o Flamengo, com 41 pontos e 21 jogos também. Quarto lugar, Palmeiras, com 38 pontos e 22 jogos. E quinto lugar, São Paulo, com 38 pontos e também 22 jogos, né? O São Paulo acaba perdendo um pouquinho ali pelo saldo de gol. Então esse daqui é o atual G5 aí do Campeonato Brasileiro. E lá embaixo, no final da tabela, o Z4. O grupo dos desesperados, que tem o Corinthians em 17º lugar, o Fluminense em 18º lugar, o Cuiabá em 19º lugar e o Atlético Goianiense em 20º lugar. Eu consegui assistir o jogo de ontem, tá? Embora eu tive alguns compromissos pessoais aí, eu consegui reservar um tempinho, assistir o jogo de ontem. Nós vamos falar mais especificamente sobre algumas repercussões, algumas coisas que aconteceram nos bastidores. Vamos falar sobre o jogo também, mas ó... Antes, eu vou falar aqui para vocês. Vocês sabem que nesse mês de agosto, a Caixa Econômica Federal, ela vai distribuir mais de 23 bilhões em lucros lá do Fundo de Garantia. Essa notícia tá circulando nos principais portais. Então, se você é um trabalhador e você recolheu, você tem direito a receber essa parte desses lucros que vai ser disponibilizado. E aí a gente tem aqui o pessoal, ó, da ADC Promotora, que eles nos auxiliam nisso. Se você precisa saber se você tem direito ou não a parte aí desse montante, você pode entrar em contato com eles lá. Eu vou colocar o link fixado aí nos comentários, tá bom? Você vai chamar o pessoal lá da A2C Promotora, fala que você veio pelo Pena Porco, eles vão abrir um canal de atendimento contigo, mano, exclusivo, não é robô, tá? Não é robô, são pessoas mesmo, são consultores que vão estar lá para te auxiliar, saber se você tem direito. E o principal de tudo, pessoal, eles são correspondentes diretos dos bancos e fazem tudo isso para você sem custo. Como assim sem custo, Neto? Tô falando, sem custo. Só você chamar o pessoal lá e conversar com eles. Bate um papo para saber se você tem direito a esse montante aqui, tá? Que vai ser distribuído. A A2C Promotora, pessoal, tamo junto. O Palmeiras, ele começou aqui, ó. O Palmeiras ele entrou novamente num esquema ali de 3 zagueiros. Ele fez ali um 3-4-2-1. Obviamente que tem as modificações que acontecem ao longo do jogo, mas vamos lá, vamos utilizar como base aqui para esse bate-papo que a gente vai fazer essa escalação aqui, né? Esse esquema que ele montou. Então nós tivemos o Vitor Reis, Gustavo Gomes, Murilo, o Giai, o Aníbal Moreno, o Richard Rios, o Vanderlan, Maurício Lázaro e Flaco Lopes. Esse foi a escalação do Palmeiras. Lá no Flamengo teve Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton, Eric Pulgar, Dela Cruz, o Everton Cebolinha, Arrascaeta, Gerson e Pedro. Eu acho que o Palmeiras ganha um pouco de fôlego com esse jogo aí contra o Flamengo, principalmente porque assim, no primeiro tempo, o Palmeiras foi pior. No comecinho do jogo, o Palmeiras parece que ia brigar de igual para igual.
De repente, o Flamengo começa a ter um domínio, uma posse de bola que o Flamengo gosta de ter, em parte ali do primeiro tempo, e exige com que o Everton ele trabalhe. Então, ontem mais uma partida, cara, magnífica do Everton. O Everton mais uma vez salvando ali muito o Palmeiras de levar alguns gols, principalmente no momento que o Palmeiras estava dormindo na partida. O Lázaro, por exemplo, era um jogador que no primeiro tempo, mano, a gente tava com um a menos no primeiro tempo. Além disso, o Palmeiras criava muito pouco. Era um time basicamente de ligação direta e com alguma tentativa ali de bola parada para mandar ela lá na área e explorar a bola aérea. Bola aérea essa que é uma dificuldade do Flamengo. Então, assim, o primeiro tempo, o Flamengo jogou melhor. O Flamengo foi um time mais consistente, foi um time mais criativo, foi um time mais assíduo. Enquanto isso, o Palmeiras oscilava entre algumas jogadas de contra-ataque, tentando trabalhar em espaço de transição, só que com ligação direta. E aí, eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles do Palmeiras do Abel. Porque, assim, o Palmeiras do Abel, ele contratou novos jogadores, ele contratou alguns reforços, como Felipe Anderson, Maurício. Tudo bem que o Felipe Anderson não jogou hoje, mas, assim, é um time que precisa começar a aprender e entender os espaços do setor intermediário. O Palmeiras tem que parar com essa maldita ligação direta que ultimamente resume o Palmeiras nessa temporada. Tudo bem, teve um momento que a ligação direta ajudou a gente, só que tá na hora de começar a trabalhar a criatividade. Tá na hora de começar a utilizar o setor intermediário como um setor ali de criação de jogadas, como um setor ali também de realmente repertório técnico e tático. Então, o primeiro tempo, ele só termina 0-0 ali muito por causa do Everton. O Everton e os zagueiros, né? Vitor Reis, mais uma vez, jogando muito bem. No segundo tempo, o Palmeiras, ele melhora. Até porque existem alguns ajustes na marcação, na dinâmica do Palmeiras, que permite com que o Palmeiras consiga ganhar mais fôlego e consiga recuperar ali as bolas com mais rapidez e trabalhar em contra-ataques com mais velocidade. Não se expondo tanto como, por exemplo, no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, o Palmeiras busca um equilíbrio de jogo e começa a ganhar ali realmente muitos espaços, principalmente pelo setor intermediário. Então, no primeiro tempo, o setor intermediário era um setor que basicamente estava na ligação direta. No segundo tempo, o setor intermediário, ele é um setor que começa a criar. Ele começa a fazer aquela função que é conectar sistema defensivo com sistema ofensivo. E não simplesmente um passa direto e vamos rifar a bola lá pra frente. O Maurício começa a jogar muito bem. Cara, o Maurício fez ele principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo ele até fez algumas boas participações, mas como eu falei pra vocês, o Palmeiras colocava pouco a bola no meio campo para jogar. Mas no segundo tempo, o Palmeiras muda essa postura e começa a utilizar o Maurício como um grande cara ali que vai fazer realmente essa questão criativa, essa questão do repertório para distribuição de bolas de maneira mais consciente, mais inteligente no setor intermediário. Então ele começa a trabalhar melhor esse sistema e o Palmeiras começa a fluir mais, a colocar bolas lá na frente com mais qualidade para o seu sistema ofensivo e trabalhar melhor isso. Incrível, que quando o Palmeiras começa a fazer isso, o Flamengo faz o gol. O Flamengo faz o gol. O Flamengo faz o gol, o Flamengo busca ali um trabalho coletivo absurdo, dos jogadores do Flamengo, e aí uma falha coletiva e defensiva do Palmeiras muito grande, porque conforme o Flamengo avança as linhas, o Palmeiras vai recuando. O Flamengo vai avançando, o Palmeiras vai recuando. O Flamengo trabalha ali com uma grande quantidade de jogadores, né? A Arrascaeta, ele começa, é o cérebro, é o ponto inicial do início da jogada e é o ponto final dela. Então olha só, cara, olha o espaço que o Arrascaeta ganhou pelo centro do campo do Palmeiras sem marcação. Por quê? Porque a linha do Palmeiras ela vai recuando. Vai recuando. O Gerson aparece livre, inclusive o Gerson, ele faz esse trabalho de modificação, de posicionamento, muito bem dentro do Flamengo. O Gerson tem sido um cara, mano, coringa ali mesmo. Ele tem honrado ali o apelido que ele carrega com a torcida. E aí ele aparece, o Giai fica com os braços para trás, só acompanhando o cara.
E aí nesse momento que ele coloca a bola ali no meio da área. O Fabinho fura e aí cai no Arrascaeta. O Arrascaeta chuta meio que desequilibrado, né? Os jogadores do Palmeiras até tentam salvar, mas não conseguem, aí é gol do Flamengo. E aí eu vi muita gente criticando o Fabinho. Pô, como que fura um lance desse? Mas a culpa não é só do Fabinho não, mano. A culpa é do sistema como um todo. As linhas do Palmeiras foram afastando e ninguém foi antecipando marcação para tentar dar o bote. Todo mundo ficou com medo de dar o bote aquela hora no Flamengo. E aí sai o gol do Flamengo. Então uma falha coletiva do Palmeiras. Comeram o bronha ali. Nessa hora, o Flamengo faz 1-0, assume temporariamente a liderança da competição. E o Palmeiras encaminha ali para mais uma derrota que seria muito pesada. Porque, pô, sair do Maracanã com uma derrota depois de uma eliminação no meio da semana não ia ser legal. E além disso, a gente ia aumentar demais a distância da pontuação para o time do Flamengo, por exemplo. Flamengo ia passar para a liderança, Palmeiras provavelmente iria cair de posição. Então assim, por enquanto a gente só estava no prejuízo. Aí o Abel começa a mexer. Começa a mexer desesperadamente. Aí vem Rafael Veiga, aí vem o Rony. Aí depois, mais pra frente, vem o Rômulo e vem o Luigi. E o Palmeiras começa novamente a ir atrás do gol. O Palmeiras modifica alguns jogadores e vai ganhando fôlego para usar o ímpeto físico ao seu favor e tentar buscar o gol de empate. O Tite, por outro lado, vai lá e coloca o Léo Ortiz. Até aí ok, só que aí ele coloca o Alan e o Gabigol, mano. E quando ele coloca o Alan e o Gabigol, é como se ele tirasse dois jogadores do Flamengo. Com todo o respeito do mundo, mano, ao time do Flamengo aí. Mas a realidade é essa, mano, não tô mentindo. Ele tirou dois jogadores do time do Flamengo e deixou o Palmeiras com um ganho numérico, principalmente no sistema ofensivo. Porque o Gabigol, ele não marca na defesa. E ultimamente ele não tá marcando nem no ataque. O Palmeiras consegue ganhar no ganho numérico no sistema ofensivo dele. Porque, Gabigol é um jogador fácil de se marcar hoje em dia. Molezinha marcar ele. Acabou, não é mais aquele Gabigol. Aquele Gabigol lá de trás não existe. Por isso que eu falo que o Palmeiras não tem que deixar proposta pra ele, não. Mas enfim, tem palmeirense que acha ruim quando eu falo isso. E é novamente ali num lance de bola aérea que a defesa do Flamengo dá uma bobeada, hein? Cara, até agora eu tô tentando entender o que a defesa do Flamengo fez ali. Eles tentaram utilizar a velha tática de linha burra, ou na verdade eles não botaram fé que o lance ia virar alguma coisa. Porque o Rony saiu na frente de todo mundo e do alto ali, de 1,60 m e pouco dele de altura, ele conseguiu cabecear para dificultar a defesa do goleiro do Flamengo e mesmo assim a bola resvalar e nas mãos do goleiro do Flamengo e sobrar ali para o Luigi marcar. O Palmeiras faz o 1-1 e deixa o Flamengo com aquele gosto amargo do empate. E aí, muito se falou na internet, os palmeirenses estão comemorando o empate agora contra o Flamengo? Cara, tamo, porque assim, a gente tem que entender que o momento do Palmeiras não tá legal. O Palmeiras tá tendo azar, mano, em tudo. O Palmeiras tá tendo azar, é um time em reformulação, tem jogador que não voltou bem de lesão, tá sem ritmo. Então assim, a gente tem que fazer todas as combinações possíveis para tentar segurar a onda nesse Campeonato Brasileiro. E hoje era um jogo que se o nosso adversário ganhasse, além dele ter um jogo a menos que nós, ele ia abrir uma margem de 6 pontos de vantagem. Falando um pouquinho aí, o Abel finalmente colocou o Rômulo, colocou o Luigi e os moleques já mostraram serviço. O Abel, ele tem a faca e o queijo na mão para tornar o Palmeiras um time mais competitivo. Ele foi tão cabeça dura na Copa do Brasil, não colocou esses moleques para jogar e talvez nós tínhamos oportunidade de ter brigado melhor na Copa do Brasil. Tudo bem, o jogo de hoje não reflete o que poderia mudar na Copa do Brasil. Só que talvez reflete que a mudança de postura poderia surtir algum efeito. Como, por exemplo, um empate no Maracanã, que teria sido muito bom pra gente. Mas é outros jogos, é outro dia, é outra atmosfera. Mas eu acho que fica lição pro Abel entender
que a gente tem jogadores bons que estão no banco, estão, ó, pedindo passagem e tá na hora de começar a distribuir essa oportunidade, mano. Não tem como você manter os mesmos jogadores lá cometendo os mesmos erros. Não tem como. Não faz sentido isso. E o Abel, ele falou um pouquinho sobre o VAR e sobre o resultado do jogo, que ele considerou aí injusto e tudo mais. Mano, eu não acho que foi injusto, não. Eu acho que o resultado do jogo, ele refletiu aquilo que foi a partida. Vou colocar aí créditos à TV Palmeiras, beleza? Vamos dar uma olhada, a gente já volta. Há um espaço muito grande para melhorar, isso aí é evidente, porque o que nós queremos é verdade esportiva. Nós queremos é verdade esportiva. É chegar aqui este lance da expulsão clara. Não há dúvidas. Porque é que a do Botafogo é expulsão clara e esta não é? Me expliquem. O CNM ou a malta de lá que dizem que falam uns com os outros, que fazem trabalho da primeira, expliquem-me para eu entender porque é que aquela expulsão do Botafogo é expulsão e esta aqui em cima do Rijo não é. Se me conseguirem explicar os critérios, é só isso. Porque tem o VAR, está agora, não, são este, é o estádio, será que é o Maracanã que os condiciona? Será que é o público que os condiciona? Não sei, acho grave, que são erros graves que condicionam o presente e o futuro. É arcaico, a tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. Enquanto não fizerem aquilo que tem que ser feito para que a verdade esportiva venha ao de cima, eu não acredito em nada daquilo que eu vejo. Acho que as linhas são arcaicas, acho que as televisões são arcaicas, a tecnologia é arcaica e é preciso a CBF investir para que realmente a verdade esportiva venha ao de cima. Cara, muita gente falando do lance aí de VAR e tudo mais, e assim, é uma coisa que eu venho falar pra vocês aqui. Se vocês vissem lá no vôlei de praia, como que é a câmera objetiva que busca os lances para saber se a bola foi na linha, para saber se no meio da areia o pé do jogador tocou. Então a tecnologia que eles utilizam lá com uma câmera, com uma lente objetiva que busca o lance com muito foco e muita clareza, é realmente assim, anos-luz à frente das câmeras que são utilizadas dentro do futebol. Realmente, essa crítica que o Abel faz em relação ao VAR, ela é uma crítica válida. Embora o gol do Palmeiras foi anulado, e muita gente falando que foi anulado corretamente, eu pergunto mais uma vez para vocês. Nós temos o frame em alta definição e exato do momento que a bola sai do pé do jogador? Isso, pessoal, ó, eu não tô falando só do jogo do Palmeiras. Eu tô falando de qualquer outro jogo. Nós temos essa imagem, um frame nítido, ou nós temos uma imagem borrada, um pixel todo quadriculado, se você der o zoom, que você não consegue distinguir exatamente o que é o borrão, o que é a bola, o que é o pé do jogador. Nós não temos. Nós não temos. Então nós precisamos de algo, de um equipamento que verifique melhor isso. Nós temos tecnologia para isso já. É só você olhar outras ligas aí. É só você observar outras ligas. E a verdade, queridos, é que a Confederação Brasileira, ela recolhe muito dinheiro. Muito dinheiro de todos os clubes, tá? Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Botafogo. Ela recolhe muito dinheiro. Então falta de dinheiro não é. Ou é má vontade ou é falta de vontade. É uma das duas. Mas é impossível que no país do futebol, onde nós temos 3, 4 jogos no intervalo de 10, 11, 12 dias, onde nós utilizamos muito esses recursos, não vale a pena investir nisso. Não vale a pena? Olha o pessoal do Fluminense lá. Tá por aqui com a arbitragem do Daronco, que aconteceu ali no jogo do Vasco e Fluminense. Então assim, pessoal, é lamentável. E olha só o que aconteceu, galera, com a Leila, ó. Esse rolê aqui. Leila Pereira foi impedida de passar em frente ao camarote de Cláudio Castro, ao tentar acessar o camarote reservado para a delegação do Palmeiras, como costuma fazer antes do jogo contra o Flamengo no Maracanã nesse domingo. 4 seguranças avisaram a presidente do Alviverde que ela não poderia seguir por aquele caminho. Leila teve que deixar o local e pegar um elevador com torcedores do Flamengo
e caminhar entre eles para chegar ao camarote. Quem presenciou a cena descreve como constrangedora. Na saída, a cena se repetiu. Leila e o staff tiveram de ir para fora do estádio para acessar a área interna, onde ficavam os vestiários. Na semana passada, quando os dois clubes se enfrentaram pela Copa do Brasil no Allianz, o governador do Rio de Janeiro foi barrado de entrar no vestiário do Flamengo para comemorar a classificação rubro-negra. Castro estava acompanhado de Marcos Braz e outros convidados quando foi vetado por um funcionário do Palmeiras. Segundo o clube, sua entrada não foi autorizada pelo fato de ser uma área restrita a atletas e pessoas credenciadas. Na ocasião, um dos convidados de Castro disparou ao diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, após ser vetado. Vocês vão jogar no Maracanã. Vamos lá. O Palmeiras está errado de barrar um cara que não está com acesso formalizado? Vamos lá. Nós, como sociedade, a gente não fala tanto da meritocracia? A gente não fala que político tem que parar de ter privilégio? Nós não falamos isso? Que o político deve ser tratado da mesma maneira como qualquer outro cidadão? Então, se você chegar lá, depois do jogo no estádio do Palmeiras, e quiser acessar a área do vestiário, você vai poder acessar? Não. Por que você não pode acessar? Porque você não tem autorização. Se você tiver autorização e o nome ali, o cadastro, se você fizer parte da delegação, for atleta, você entra. Se você não tiver o seu acesso credenciado para isso, você não entra. É certo, é regra. É isso, tá certo. Agora, a Leila acessar o camarote do Palmeiras, reservado para o Palmeiras, no Maracanã, e ela precisa passar em frente ao camarote do cara. Ela não vai passar dentro do camarote do cara. Ela vai passar em frente. Ela não pode passar em frente? Então quer dizer que aqui na cidade eu não posso passar na frente da casa do prefeito. Eu tenho que desviar a rua? Ó, aquela rua ali é a rua e aquela casa ali é a casa do prefeito. Ó, aquele condomínio ali é o condomínio do prefeito. Então você não pode passar na frente dele. Você tem que dar a volta, porque a frente ali é o condomínio do prefeito. Por favor. O que o governador queria ir dentro? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, real. Sinceramente. Alguém no Flamengo tem que colocar ordem nisso. Porque esse negócio de ficar muito vinculado à política, isso não é legal. Eu sei que, mas eles ajudaram com o estádio e tudo mais. Beleza, entendo. Mas entrar dentro de vestiário com atleta e com comissão técnica, aí já é demais. Tudo bem, uma coisa é uma final de uma competição, a competição está sendo ali sediada no Rio de Janeiro, e aí o governador desce depois, entrega as medalhas, rasga aquela seda, ok. Mas dentro do vestiário dos atletas? Nada a ver, gente. Por favor, por favor. Então, realmente, a cena que fizeram aí com a Leila foi uma cena muito constrangedora mesmo. Porque ela é a dirigente do futebol. Ela está dentro do direito dela. Agora o governador não está dentro do direito dele querer entrar dentro do vestiário. O que é certo é certo, irmão. É regra. É regra. A gente não pede regra. A gente não pede mudança nas nossas políticas. A gente não pede para que os políticos sejam tratados igual a nós. É regra. Se você chegar, você não vai poder entrar. Da mesma forma, mas ele é o governador. Pode ser até o presidente da república. Ele não vai entrar. Fim de papo. Mas aí, depois no final deu tudo certo, né? A Leila tem um relacionamento bom ali, quando geralmente vai no estádio do Flamengo. Ela tem um relacionamento bom com os torcedores lá, troca uma ideia, tira foto, brinca e tal. Então ela também sabe fazer a política dela, né? Ela dá o jeito dela lá também, é ligeira, né? Beleza, pessoal? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.